Vamos lá, Atos 2. Glória a Deus. Vamos ler no versículo 2. Quando eu parar, você repete. E depois, versículo 4. E de repente veio do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. E de repente veio do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Palavra de Deus, tome assento. Glória a Deus. Quando Ele vem. Qual é o tema? Eu tinha um estudo aqui, mas nós vamos falar aquilo que Deus está dirigindo o meu coração. Quando Ele vem. O Espírito Santo, talvez, e eu digo talvez por causa de tantas riquezas que Deus trouxe a nós, mas é bem possível que depois da salvação seja a maior bênção que alguém pode ter. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. É a terceira pessoa da Trindade Santa. Ele tem algo que só Ele tem, do ponto de vista do que cada pessoa da Trindade Santa é para nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é para nós o Pai. E dentro do Pai tem muita coisa para nós analisarmos aí. Deus Filho é para nós o Salvador. E dentro disso, o Remidor, o Redentor, tem muita coisa maravilhosa também. O Espírito Santo é Consolador. Ele é tudo depois da salvação. Ele é que nos emociona, nos liga com Jesus. Jesus disse, olha, se você pecar contra o Pai, o Filho perdoa. Se pecar contra o Filho, o Pai perdoa. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? Porque é o Espírito Santo, Maline, que nos liga ao Senhor Jesus e ao Pai. É o Espírito Santo que é nosso elo de ligação com Deus, o Pai e o Filho. Por isso que não há perdão. Deus é perdoador, Deus é perdão toda hora. Mas sem o Espírito Santo não entenderemos isso, não faremos isso, não seremos levados a isso. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Tem mandamentos para nós servirmos o Espírito Santo. E um deles é, não entristeçais o Espírito Santo. Se ele pode ser entristecido, ele é uma pessoa. Outra versão diz, 1 Tessalonicenses 5, não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode ser apagado. Nossas atitudes, elas têm que ser bem pensadas enquanto cristãos, como cristãos. Por quê? Porque a força que nos leva a servir a Deus é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é que nos faz continuar a caminhada, continuar crendo, continuar tendo esperança, porque Ele reproduz Cristo em nós, a esperança em nós, a força em nós, a fé em nós. Por isso os mandamentos do Senhor não são pesados, não são mandamentos de alguém mau, são mandamentos de um Deus maravilhoso, bom, que sabe como fazer funcionar o seu povo, a sua igreja. E um dos mandamentos é não apague o Espírito. Não extinga, não entristeça. Aleluia. O Espírito Santo, ele foi dado a nós, e Jesus é muito claro nisso. Se você ler de João 14 a 16,
você vai ver coisas lindas sobre o Espírito Santo, inclusive Jesus dizendo: convém que eu vá para que ele venha, se eu não for, ele não virá, e eu vou para que ele venha. E ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado e da verdade. Da justiça, do juízo e do pecado, em um versículo só. Depois, mais à frente, ele vos ensinará toda a verdade. Então, esse Espírito Santo é que me faz ser crente. Esse Espírito Santo é que fica me incomodando quando o pecado chega. Confessa, para com isso, deixa. Ai, pastor, o diabo está me acusando, eu pequei, então como que eu vou? Muitas vezes não é o diabo, é o Espírito Santo que está falando. Você pecou, como que você pode fazer isso, falar isso, tentar fazer aquilo? E por quê? Porque todo pecado escondido não te deixa prosperar. Bom, Marcos testemunhou aqui, o Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então ele crescia, tinha uma posição que poucos tinham, um açougue dentro de um supermercado. Meu Deus, que bênção. Mas logo depois perdia, porque quem encobre as transgressões não prospera. Pode ter, depois perde. Pode ter, depois perde. Então, quem confessa e deixa, continua o provérbio, alcança a misericórdia. E nós temos alguma coisa, ou somos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. Quando Israel foi entrar na terra, Deus fala algo tremendo para eles, que serve muito bem para nós, porque nós aprendemos com Israel, né? Por isso que tem 1 Coríntios 10, de 1 a 13, Paulo falando, e tem também Hebreus 3, Hebreus 4 e tantas passagens, nos fazendo comparações, como aconteceu lá, acontece conosco. Né? Eles endureceram o coração lá, não endureça o coração aqui. Eles morreram lá, você vai morrer aqui. Então não faça isso, viva. E Paulo falando, eles caíram no deserto. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia também. Quer dizer, com eles e conosco. E Deus falou assim, quando vocês entrarem na terra prometida, não diga que foi o braço de vocês, porque não foi. É a força do vosso Deus. É o braço do vosso Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, nós não conseguimos nos vangloriar. Quando Ele domina nós não conseguimos nos vangloriar, porque tudo que temos sabemos que é vindo dEle, porque nós sabemos quem nós éramos sem Ele. Quando Ele vem, aleluia, tudo muda em nós. Ei, labranda caia, aleluia. Quando Ele vem para agir. Ele vem para fazer. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, aleluia, porque ele sabia que das águas ia sair obras de Deus, e Deus diria, haja, e o Espírito Santo moveria, e a parte seca apareceria, e os milagres começariam a acontecer. Quando ele vem, há mudanças aqui no meio de nós, e eu posso dizer categoricamente, com verdade, que Ele paira sobre nós nesta manhã, e em todos os cultos das igrejas do Senhor, Ele paira sobre a igreja. Ele fica esperando para receber um comando e chegar até os lugares onde Deus determina que chegue e que aconteça. Quando o Espírito Santo vem para um ser humano, não tem como este ser humano continuar sendo a mesma pessoa. Não existe. E eu digo, quando ele vem para reinar, para comandar, para dirigir. A Bíblia diz que o profeta Samuel disse para Saul, o Espírito do Senhor Deus virá sobre ti. Eu acho que é 1 6:10 ou 1 Samuel 10:6, confere por favor. Quando ele disse, o profeta Samuel disse, o Espírito do Senhor Deus virá sobre ti, e tu serás transformado num novo homem. 10:6, 1 Samuel 10:6, primeiro livro de Samuel 10:6. Então, naquele tempo, e sempre, o Espírito Santo foi sempre o mesmo. Se ele vem para o homem, é para transformar o homem. Ele não vem para o homem para exaltar o homem da maneira que a gente pensa que é exaltação. A exaltação de Deus é quando o Espírito Santo
toma esse homem se torna todo de Deus. Isso é ser exaltado. Quando eu me tornar todo de Deus, eu digo, Deus me exaltou. Por que Deus te exaltou? Porque agora eu sou todo de Deus. Eu só faço a vontade de Deus. Eu só ando conforme o que Ele quer. E não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Quando Ele tiver liberdade, eu estou falando e arrepiando aqui, porque sei que o Espírito Santo está fazendo obra em nós. Quando Ele tiver a liberdade de nos assumir, meu Deus do céu. O problema é que a gente se toma de Deus. A gente na igreja se empolga. Agora é. Se chamar para vir à frente, quem se rende, todos vêm. Ou quase todos, que tem gente que é bem arrogante. Né? Está sabendo que Deus está falando, está sabendo que é uma necessidade, mas diz, não sei, não estou com medo de ir lá e depois não me tornar. Aí tem os dois erros. Os que vêm não se tornam e os que ficam porque não quer tornar, porque está com medo, ou seja, nunca tomou uma decisão. Se chamar, vem um punhado. Mas quando sai daquela porta, se toma do Espírito de novo. Não, aqui é conforme a vontade minha. Não, eu falei aquilo, mas se pensa bem aqui, não, aqui é outra realidade aqui fora. Não, aqui eu tenho que ser cidadão. Não, aqui eu sou esposa. Não, aqui eu sou esposo. Não, aqui eu sou filho. Pastor pensa que a gente tem que ser tudo santo igual ele. E eu não estou falando aqui para me exaltar, eu estou falando conversa que sai da boca dos outros. Eu não quero nem pensar se eu sou mais santo que os outros, só quero agradar a Deus. Mas tem gente que fala isso. Pastor quer que a gente seja igual a ele, que a gente ore igual a ele, que a gente não sei o que igual a ele. Não, não quero também não. Eu quero que você seja igual a Jesus. Aí o padrão é outro. Eu tenho que lutar para ser igual a Jesus. Nosso padrão não é o pastor, nosso padrão é Jesus. Embora o pastor tenha que ser exemplo, tem que ser obrigado a ser exemplo. E tem que ser obrigado por amor e por prazer. Então, aí a pessoa, ela sai de lá e começa a dar justificativas para se tomar de Deus. Eu me entreguei lá, mas me devolva, por favor. Porque eu não vou ser igual o pastor pensa que eu tenho que ser. Ao invés de olhar para a Bíblia e ver que o pastor ministrou uma palavra bíblica. Então não é o pastor que pensa o que quer, é a palavra que pensa, é a palavra que quer, é o mandamento de Deus. Não, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja quer que eu seja santo. Você pode mudar de igreja, pode ir lá para a igreja, não sei de onde, não tem problema. Você que escolhe, você é livre. Mas a Bíblia vai continuar dizendo para você ser santo. Aquela igreja pode nunca tocar na questão de santidade, nunca tocar na questão de pecado, nunca tocar na questão de jejuar, de ter compromisso, de estar na casa de Deus, mas a Bíblia vai continuar dizendo contra o pecado, que você tem que ter compromisso com a casa de Deus, que você tem que congregar, não pode deixar de congregar, que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que santidade. Você pode ir para onde nunca pregue, mas uma vez que você ouviu a verdade, quando o Espírito Santo vier na sua consciência, ele vai te lembrar disso. Não adianta fugir das coisas eternas. Estas coisas que estão escritas aqui como disciplina, como mandamento, como pedidos, como direções, elas são eternas, imutáveis. Pode surgir uma nova geração dizendo, olha, nós adaptamos a Bíblia para a nossa atual circunstância. Ninguém tem autoridade de adaptar a Bíblia. Nem a liderança mais top dos power, do fulano de tal, da denominação tal, da religião tal. Ninguém tem autoridade de tocar nessa palavra e mudar. Paulo disse, nem eu. E nem um anjo, se vier aqui, se fizer isso, seja considerado anátema. Então eu digo com toda a autoridade, maldito todo aquele que quiser ousar mudar essa palavra. É o Evangelho que diz. Anátema é a coisa pior que tem. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo vem, e quando ele vem, nos convence dessa palavra. Então não queira se tomar de Deus, queira se render a Deus. Aleluia.
E quando Deus acha liberdade de agir, irmãos, muitas vezes no princípio, preste atenção nisso, muitas vezes no princípio Ele tira para depois dar. Foi muito bom o testemunho aqui do irmão Marcos, porque Deus tirou tudo dele, para depois dar. Pastor, então eu já vou vender tudo que tem e dar o dinheiro para os pobres. Deus mandou? O tudo que Deus tira de nós é o tudo que nos incomoda, é o tudo que nos atrapalha, é o tudo que nos faz perder as coisas mais essenciais da vida, que não se compra com dinheiro. Então, Isaac era tudo para Abraão, não as riquezas que ele já tinha conquistado. E Deus falou, pega e me dê o seu tudo, porque o tudo para Abraão era Isaac. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Cuidado com aquilo que é o seu tudo, porque o seu tudo tem que ser de Deus. Isaac tem que ser de Deus e não seu. Isaac não pode tomar de você o levantar altares para Deus, adorar a Deus, não. Isaac tem que ser de Deus, o seu tudo tem que ser de Deus. Quando ele vem, Arabagashandarai, ele vem para mudar o homem. Ele vem para mudar. Sabe por que tem muita gente que não está na igreja hoje? Porque não aceita mexer onde está o seu ídolo. Aí sai da igreja. E para sair da igreja é muito fácil, porque nós somos acusadores, infelizmente. Eu saí daquela igreja porque ela é muito fria. Saí da igreja porque ela é muito barulhenta. Fervorosa demais. Não, saí da igreja porque o pastor não me vê. Você veio na igreja para o pastor te ver, então vem aqui na frente, ó. Quando eu estiver aqui, que eu fico aqui todo culto, eu sou uma das últimas pessoas a sair todo culto. Sim ou não? E uma das primeiras a chegar. Então, quando você vem aqui no culto, você vai lá e olha para mim, eu olho para você, pronto. Que ignorância é essa? Tem gente que fala assim, ei, pastor, estou numa saudade, vou mandar uma foto aí para você. Porque não vem na igreja, se vier aqui nós mata a saudade. Então, o que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós arrumamos desculpas. Quando a gente não arruma desculpa, Deus muda a nossa vida. O pastor não vai mudar a sua vida, mas Deus muda. E Ele muda a partir da sua mudança. Alguém diz, Deus, muda a minha história. Então muda você o que você tem que mudar. Deus, diga comigo, Deus já está prontinho. Eu é que não estou. Pode dar glória, não tem problema não. Quando Ele vem, Ele faz cabra de Deus, homem bom, mulher boa de Deus. E o bom de Deus não é aquele que faz caridade para todo mundo, não. O bom de Deus é aquele que Deus domina. Que tem hora que Deus faz, olha, vamos aprender com Jesus, vamos? Ele é o nosso mestre por excelência, vamos? Jesus olha para a mulher adúltera e diz assim, cadê os teus acusadores? E a mulher olha para ele, eu penso que tremendo. Diz, agora ele me condena e ele agora pode jogar as pedras. Jesus, cadê os seus acusadores? Não estamos aqui não, só ficou o senhor aqui mesmo e eu, e nós dois aqui, então, talvez ela pudesse até pensar, qual a minha sentença? Ele disse, nem eu te acuso. Vai e quer continuar comigo? Vai e não peques mais. Aí a gente olha para esse amor, mas que Deus maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. Só que agora, daqui um pouquinho, ele pega uma corda, uma azorrague, e vai para o templo, e chega lá, e pega a mesa dos cambistas e vira. Pega a outra e esse é Jesus? Não, esse não é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que nós conhecemos. Pastor, então ele não estava amando, estava cheio de amor. Só que Deus não é bobo. Deus não tolera injustiça. Deus não tolera covil de salteadores.
Então, nós temos que entender que o homem, quando ele é todo de Deus, Deus é quem domina ele com o amor dele, com o jeito dele, com a maneira dele, da maneira dele. Ou não é assim? Ou o homem tem que ser sempre, sim, sim, pode vir, tá bom. Sim, Jesus foi isso? Não. Não foi. E nós somos discípulos do Senhor para sermos dirigidos não pelo nosso coração, nem pelo nosso amor, mas pelo coração dele, pelo amor dele, pela maneira dele. É assim que a gente é todo de Deus. Então não se tome, porque Deus, quando Ele quer trabalhar conosco a área que precisa, é nessa área que a gente costuma dizer, não, aqui não, Senhor, o Senhor pode mexer tudo, menos aqui. E Deus diz, tudo já está mexido, está faltando aí. Não, mas aqui o Senhor sabe que eu viro um bicho, é por isso mesmo, que eu não quero que você vira bicho mais. Não, mas aqui eu fico nervoso, é por isso mesmo, eu não quero que você fique nervoso, eu tenho domínio próprio para você. Não, mas aqui quando acontece eu abro a boca e xingo e não sei, é aqui que eu quero te libertar. É aí que eu quero mexer. É por isso que tem gente que quando vem para a igreja, no mínimo 3 fases a gente vem para a igreja, desse ponto de vista que eu quero falar. Você vem para a igreja, é a fase de colher o que você não plantou. Isaías 36. Você colhe o que não plantou. Você chega aqui. E revelação, e eu te levanto, eu te uso, você é meu. Estou contigo. Aí você pensa lá na sua casa, faltou café, uma das coisas. Aí você chega aqui e Deus fala assim, eu estou contigo, papapá, papapá. Para prova que eu estou contigo, até o café vai aparecer. Chora. Você vai colher o que não plantou, as pessoas te ajudam. Falar nisso, só estou ouvindo testemunho aqui, viu? Que Deus usou o pastor Edgar aqui de maneira tremenda. Só estou ouvindo testemunho de milagre. Ó, aí, irmão, vem a segunda fase, que é a fase que agora você já colheu o que não plantou, agora você vai ter que plantar. E aí a hora eu falo assim, mas cadê aquele Deus que falava comigo todo dia? Está aí, mas só que não vai falar todo dia mais. Agora é a hora de você levantar e ir para uma terra que Ele vai te mostrar. Não vai falar mais agora onde que vai ser, não. Ele vai te conduzir e depois você vai descobrir onde que é. Vai cruzar os oceanos, mas depois você descobre onde que vai ser e como vai ser. Então, aí é a fase de você mostrar se quer Deus mesmo ou não. Se quer esse Deus que me faz pessoa nova para andar com Ele ou não. E aí essa fase de semear, ela é árdua. Quem sai semeando, sai chorando, Salmo 126 diz, mas depois volta com os feixes, alegre. Essa segunda fase, muita gente desvia. Porque aí ouve a palavra, e a palavra ao invés de alimentar ela, por causa do coração que ela tem, sufoca, caiu entre espinhos, entre pedras. Germinou fácil, mas sufocou fácil também, porque começou a aparecer. Eu pensei que não era assim não, eu pensei que a gente toda hora tinha glória, tem glória toda hora, só que agora Deus está trabalhando para te mudar. Deus está amassando o barro, Deus está preparando para ser aquela pessoa que Ele prometeu que você será. Se você não passar por aí, não se firma lá. Se você não for aprovado aqui, não será aprovado lá. Se você não passar da maneira correta aqui, não será instrumento lá. E essa segunda fase, ela é muito difícil. Por quê? Porque é a guerra de nós contra nós mesmos. É a nossa guerra contra aquele que sai daquela porta e se toma de volta das mãos de Deus. Alguém está entendendo? Quando ele vem, a doutrina vem. Doutrina é didaquê no grego, que quer dizer um conjunto de normas bíblicas. E é isso que nos faz viver. Tem aquele caso das 3 irmãs. A irmã dizendo, Jesus, o senhor esqueceu de mim, o senhor não é para mim mais, meu Deus. Aquela coisa que todos nós passamos. Vez ou outra vem na boca. Jesus, o senhor podia pelo menos... Então uma pombinha entra aqui, Jesus, e eu saberei tudo. Você fica inventando coisa. Que você está ali naquela... Aí, essa irmã estava orando, ela teve uma visão. Já contei aqui. Tinha 3
Vamos fazer 3 aqui? Aqui, esse aqui está com a coluna melhor. Marcial, como é que está a coluna? Esse povo estava trabalhando. Ajoelha aqui, por favor. Como é que está a coluna aí? Tá bom? Então, ajoelha aqui. Não é fácil não, irmão. Depois de mutirão. Esse aqui, irmão, eu fui cumprimentar ele. Não toca não, não toca não. Meu Deus. Aí estava aqui. Eu vou pôr 3 irmãos, mas na visão era 3 irmãos para não pegar mal, certo? Aí os 3 irmãos estavam aqui, mas era irmã. Aí a irmã orando e viu. E ela era a última pessoa. E aí ela viu, Jesus apareceu na visão. Chegou na primeira pessoa, abraçou com ela e falou nos ouvidos: eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te esforço, eu te ajudo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tu és meu filho amado. Aí ela chorando e vendo a visão. Chegou na segunda pessoa, só deu um abraço. Só. Aí chegou na terceira pessoa e fez assim. E deu um sorriso. E a terceira pessoa era ela. Pode levantar, senão fica com a coluna problema. Aí ela falou: está vendo, Jesus? Está vendo? O Senhor na primeira fez o que fez, falou, abraçou, na segunda deu um abraço. Para mim o Senhor só olhou, Jesus. O que está acontecendo, Senhor? Aí Deus falou com ela. A primeira no caso, é nova convertida. Ela precisa das minhas palavras, precisa do meu abraço. O segundo já está andando um pouco comigo. E só um abraço já fortalece. Agora você me conhece há quantos anos? Você sabe já quem eu sou. Apenas o meu olhar já basta para você. Quando a gente passa nos processos e a gente é aprovado, não precisa de viver ao som de profecia mais. Se Deus usar alguém para falar conosco em profecia, maravilha, porque é gostoso e é bom demais, é bom demais. Eu queria que Deus falasse comigo todo dia, em profecia, e fosse Deus mesmo, né? Tem que ser. Então, é maravilhoso. Então, mas só que quem está maduro não vive mais ao som de profecia, vive agora é no trilho da palavra que sabe que é de Deus. Quem está maduro não precisa mais sentir para saber, ele sabe porque já experimentou Deus, conhece o caráter de Deus, sabe quem Ele é, sabe que Ele disse: não te deixo, não te desamparo, eu não te esqueço, eu sou teu Deus. Quando Ele vem, aleluia, aleluia. Então cabe agora uma pergunta: você tem noção de quantas vezes você se tomou de Deus? Quantas vezes você falou: eu vou pegar esse pacote, mas no terceiro dia não foi mais porque acabou a gasolina, deu problema no carro, e você disse: Deus não quer saber de mim mesmo não, o que aconteceu com esse carro? Ou você disse: Deus tem um plano, o diabo quer impedir, eu vou. Quantas vezes você se tomou de Deus? Quando disse: dessa vez, mas lá fora continuou sendo a mesma coisa, dessa vez vai repetir a história. Quando Ele vem, quando o Espírito Santo vem, Ele vem com a graça. Diga comigo: a graça não estaciona em corações sem graça. Como assim? Vou usar 22 de Gênesis, quando Deus falou: Abraão, Ele disse: eis-me aqui, Hinene. Ele disse: vá lá no monte que eu vou te mostrar, e oferece Isaac. Ali tem uma palavra no hebraico que eu já falei com vocês, está escondidinha, esse é Naá. Uma palavra em hebraico está escondidinha ali, que quer dizer: Abraão,
me faça um favor. Então Abraão tinha a opção de fazer ou não. Então quando ele faz, ele está fazendo o que é graça? Favor, no nosso caso, que nós não merecemos. Então quando Deus olhar para o nosso coração e ver graça, Ele trará a graça dele. Ou seja, quando Ele olhar para o nosso coração e ver a nossa disposição do Rinene, eis-me aqui, aconteça o que acontecer, eu vou, eu atendo, eu sou, Ele vai derramar a graça dele sobre nós, e nos dá força para oferecer Isaac, e nos dá força para cruzar o mar, e nos dá força para cruzar o deserto, e nos dá força para orar, e nos dá força para jejuar, adabacachai. Aqui não tem heróis, super-heróis, aqui tem heróis porque deixaram a graça assumir as suas vidas. Quem entende a palavra? Diga: envia a sua graça, Senhor. Eu te dou graças. Dai graças por tudo. Por tudo dai graças, em tudo dai graças. E Ele vem, Ele está sobre nós, Ele está em nós. Preste atenção, por favor. Uma das coisas que nós temos que fazer quando Deus está falando conosco, que eu sei que Deus está falando comigo e com você, é prestar bastante atenção e abrir bem o coração. Porque a graça vem para quem realmente abre o coração e se entrega. Por que que no caso de Saul, Deus se apoderou dele, mas depois não continuou? Ele fechou o coração. Ele entrou em rebeldia. Ele quis fazer o que dava na telha, como diz um bom goiano. Ele quis fazer o que bem escolheu fazer. Não, eu vou oferecer aqui, porque o Samuel não chegou, ele tem que chegar, ué. Não, mas aquilo ali é só o sacerdote que poderia fazer, só Samuel poderia ofertar o sacrifício, mas ele vai e passa na frente. Não, eu sou esse, eu sou o líder, então eu decido. Não é assim. Se eu fosse decidir como líder, irmãos, nossa, nós tínhamos feito muitas asneiras. Porque tem hora que a gente tem vontade de fazer isso, fazer aquilo e tal. No caso enérgico, no caso não, no caso isso, deixa disso, deixa daquilo. Não, mas Deus é que ordena, Deus é que dirige. No caso de Saul, ele deixou. No caso nosso, nós temos que deixar Deus continuar a obra que Ele começou. Por isso, os mandamentos: não pare de orar, não pare de vigiar, não pare de congregar, não pare de santificar-se, não pare de crescer, não pare de dar frutos. Por isso que fica vazio na igreja e não sente nada, mesmo com essa palavra que eu sei que o Espírito Santo está derramando, e que tem muita gente sentindo, mas tem gente vazia, porque o coração e a vida ainda não está rendida ao Espírito Santo. Eu só sei que quando Ele vem, com liberdade de vir e estar, todos são cheios do Espírito Santo. Ó, encheu o balde de água ali, tem que trocar, porque nós vamos arrumar ali aquele negócio que está derramando água. Agora, nós não somos assim. Não. A gente é um balde para Deus, um vaso para Deus. O azeite de Deus vai derramando e vai transbordando, e a gente continua. Vai transbordando e a gente continua. Vai transbordando e a gente continua. Vai transbordando e a gente continua. Vai transbordando. Será que alguém pode deixar o Espírito Santo transbordar? Quando Ele vem, a glória vem, a unção vem, o poder vem. O poder que faz maravilhas na vida do ser humano vem. E aí quando Ele, eu sei que tudo aqui foi resumido, mas quando Ele vem e se apodera de nós, algumas coisas maravilhosas acontecem como comunidade. Primeiro é a pessoa, depois a comunidade.
Porque a comunidade tem que ser saudável. O corpo tem que ser saudável, o corpo de Cristo. Então, o membro tem que ser saudável, o outro membro saudável, o outro membro saudável e o corpo saudável. Então, ele trabalha em nós. Depois que ele nos faz, alguma coisa acontece para essa comunidade. A Bíblia revela aqui no capítulo 2, ao lermos os versículos de 1 a 11 principalmente, que todos estavam em unidade. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos tinham a mesma promessa, esperando a mesma promessa, servindo o mesmo Salvador, com o mesmo propósito no coração. Estamos assim? Então por que às vezes quando o irmão erra conosco a gente tem que brigar com ele e jogar fora? Ou por que quando a gente deve para um irmão a gente sai da igreja porque está devendo para o irmão? Por que às vezes quando um irmão erra conosco a gente sai da igreja? Paulo e Pedro tiveram atritos? Sim ou não? Paulo resistiu Pedro face a face. Paulo e Barnabé tiveram problemas? Separaram. Paulo e Marcos, João Marcos, tiveram problemas? Separaram. Agora, estes viraram as caras uns para os outros e começaram a falar e perseguir o outro? Isso é igreja. Eu posso não concordar com você e nós podemos até ficar acalorados com uma discussão. Depois a gente se abraça e fala, ó, esse pensamento seu é diferente do meu, mas vamos servir o mesmo Deus, na mesma doutrina. Você vai para a direita, eu vou para cá, de vez em quando a gente encontra e faz a obra de Deus. Entendeu ou não? Quando o Espírito vem, a unidade acontece, mesmo com essas divergências. Eles tinham divergência com relação se vai ou não vai, se o Pedro tinha que ficar aqui ou tinha que ir para lá, ou se esse negócio tinha que ser unido, divergências em comportamentos e tal. Mas quando falava Jesus, e eu vou falar, Jesus, 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 é o que nos une, é o que nos enche, é o que é o Deus da nossa salvação e a sua palavra. Unidade. Que mais? Poder para pregar o evangelho. Pedro levantou, pregou quase 3.000 almas. E eu tenho certeza plena que qualquer um dos 120 que Deus escolhesse para levantar, aconteceria a mesma coisa. Mas Pedro havia uma promessa e uma direção. A chave estava na mão dele para isso. Para abrir a porta diante dos judeus, diante dos gentios. Agora, poderia ser João. O que João difere de Pedro? Poderia ser Tiago. Tiago se tornou o líder da igreja, Atos 15. Então não, mas foi direção. Então o pastor Lindomar está aqui, mas poderia ser o Maciel, poderia ser o Favarão, poderia ser o Eduardo, o Marcelo, o Ian, o João, o Helder, o Cleomar, o Wesley. Mas só que é o pastor que está aqui. E o que sai da vida do pastor não é a essência do Lindomar, tem que ser a essência do Espírito Santo. E o que ele está falando, e o que ele está operando. E nós abraçamos a causa, porque não é o Pedro que está pregando, é o Deus do Pedro que está falando. Então há unção para pregar a palavra. É claro que tem gente que não se dispõe. Aqui tínhamos aproximadamente 120, mas quantos estão de fora aqui? Porque tem que se dispor, tem que estar ali. E Deus escolher no meio destes. Como no caso, Atos 13, separa-me. Separa-me. Quando o Espírito Santo fala, ele fala no meio dos que estão reunidos
para Ele. São esses aqui, essa reunião aqui, tem gente de tudo quanto é categoria, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é raça, Então eu escolho esses dois aqui e envia. Poderia ser Níger? Poderia, mas Deus escolheu aqueles dois, porque Deus sabe. E aqueles outros ali oraram. Venha unção, venha poder, venha autoridade. Hoje é o Jean que está em Portugal. Antes foi o João e Carla fazendo a base ali, foi maravilhoso. Hoje é o Jean e está ali. Ele não é o mais capaz, não, ele é o escolhido. Eu estou aqui, mas não sou mais capaz. Tem muita gente que entende muito mais de grego, muito mais não, eu não entendo quase nada. Mas entende de grego perfeitamente, de hebraico perfeitamente, sabe a história, sabe tudo. Tem muito mais capacidade, mas muito. Mas Deus me escolheu, estou disposto, estou aqui, Ele está fazendo a sua obra. Laracatevanai, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Agora nós estamos levantados, passamos pela prova, estamos realmente entregues, rendidos. Vai passamai, goroshai. Eu vos digo que estaríamos, diga baixai, mas ainda não estamos, porque se estivéssemos, 10 casais já estariam enviados na Europa fazendo a obra do Senhor. É hora de nos levantar, porque a última coisa que eu quero falar, mas tem muitas coisas maravilhosas, eu não, o Espírito Santo dirigindo, é que quando ele vem, o Espírito Santo, ele levanta pregadores para o mundo inteiro. É uma manhã missionária. Laviadovia Sandai. E é tão maravilhoso pensar num Deus no trono, assentado, Gadashutai, com toda a sua glória, com todo o seu poder, Dashai, os querubins dizendo, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a casa está cheia da sua glória, o seu santo, aleluia, templo, está ali cheio, repleto da fumaça de glória, e Deus tomando decisões, e Ele olha para a terra, conhece as nações fechadas para o Evangelho, conhece a Coreia do Norte, Sri Lanka, Níger e outras tantas fechadas para o Evangelho, sabe do governo do Talibã, sabe de tudo que está acontecendo na terra, e Ele olha para o seu povo, e Ele quer encher do Espírito, e levar vidas para chegar a estas outras nações. Levantar vidas para Anápolis, no nosso caso, levantar vidas para o estado de Goiás, levantar vidas para os estados da nação brasileira e o distrito, e levantar vidas para as nações da América do Sul, América Central, América do Norte, os continentes da terra, e Ele olha para tudo e diz, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu vejo nesse Deus todo o poder e autoridade necessárias, todos os dons necessários, todos os talentos necessários, toda a sabedoria necessária, toda a capacitação necessária, todas as armas necessárias, toda a proteção necessária, toda a glória que envolve necessária está escondida nele. E aí eu posso perguntar, indagar ao céu, por quê? Por que que nós não temos mais 10 casais em Portugal? 10 casais na Espanha, 10 casais na França, na Holanda, na Irlanda, na Itália, na Inglaterra, na Escócia. Por que é que nós não temos mais nesse Brasil casais para assumir igrejas? Se Deus tem tudo o que precisamos. Deus tem tudo o que precisamos, mas nós não temos tudo o que Deus precisa em nós. Palavra do Espírito Santo, que eu nunca inventei isso aqui, nem sei o que eu estou falando de mim mesmo.
Palavra do Espírito Santo. Nem sei o que estou falando de mim mesmo, porque toda hora aqui é voz do Espírito Santo. Deus tem tudo o que nós precisamos, mas nós não temos tudo o que Deus precisa. Vamos começar para o lado mais angustiante. Angustiante no sentido de, para as pessoas que ouvem as palavras. Ofertantes de missões. Nós temos a capacidade de dizer que doar R$100 por mês para missões é demais, mas a gente gasta isso em pizza num final de semana ou muito mais. Fala para mim, verdade ou mentira? É angustiante por quê? Porque se surgir outra coisa que é angustiante, tem igreja que tem mais de 1 milhão no caixa. Meu Deus do céu, quantas missões empatadas com esse 1 milhão empatado. Não, vamos reformar o templo. Antes do templo, as almas. Nós estamos num templo desse tamanho, e hoje nós pagamos um aluguel alto, e a gente pode até pensar num financiamento e tudo mais e tal, mas é para receber mais almas. Nosso pensamento é almas. Se Deus nos der esse prédio aqui, nós vamos fazer o púlpito ali, o altar ali, a tribuna ali, ó. Vamos abrir tudo aqui para frente. Vamos fazer galeria aqui dos lados aqui, ó. E aquela ala lá só de salas. E vamos abrir lugar para mais almas. E aí talvez perguntemos, então por que, se Deus sabe que nós temos pensamento em almas, por que Ele não nos dá o dinheiro? Porque nós não estamos prontos. Porque Ele não tem tudo o que precisa em nós. A resposta é essa. A gente não sabe perdoar um irmão. Nós não sabemos perdoar um irmão que erra. A gente sabe perseguir quando as pessoas começam a ser usadas por Deus. Mandar embora de igreja. Falar que lá levantou contra o pastor. Ou então pessoas chegam em irmãos que estão sendo usados e dizem, ó, cuidado que o pastor vai te... É hora de deixar Ele fazer quando Ele vem. O que Ele quer fazer. Ele quer levantar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer ungir, Ele quer transformar. Tem alguém aqui que pode entender que Deus está trabalhando com você? Que Deus está trabalhando comigo também, na minha casa, na minha vida? Que Deus está trabalhando com todos nós? Ele vem, Ele está aqui, Ele está agindo. E diz o Senhor, eu tenho urgência. Anabraça quebrada xandaraia. Eu tenho urgência, eu dou terno, eu dou tudo o que for preciso, mas não vos escolhi para usar ternos, eu vos escolhi para usar da minha graça e poder, para ganhar almas. Eu tenho capacidade e poder para encher as vossas casas de móveis, os mais luxuosos e finos. Eu tenho poder para dar as maiores mansões, mas não vos escolhi para isso. Eu vos escolhi para ganhar almas, para ganhar almas, para ganhar almas, para ganhar almas, para ganhar almas. E as almas são as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, são todas as vidas da terra. Ah, se pudéssemos ir até meio-dia. Mas nós escolhemos o almoço. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Volto a repetir. Que acho que já disse 2 vezes. Quando o Senhor me usou para falar com um casal numa das nações da Europa.
E Deus falou com eles: basta. Eu tenho uma obra com vocês. Vocês ficam com problema um com o outro. Não se acertam. Uma hora quer fazer, o outro não quer. Aí o outro quer, a outra não quer. E aí Deus faz a pergunta para eles: o que é que vocês vão fazer com as 200 almas que vocês, estando justos diante de mim, eu vou usar para levar para minha casa? Eu vou requerer as 200 almas. Agora preste bastante atenção e olhem para mim, os obreiros do altar, por gentileza. Os obreiros e obreiras, você que está pela internet, todos os irmãos que aqui estão. Quantas almas, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós temos capacidade de ganhar para Jesus? Por favor. Alguns aqui 10, outros 50, outros 500, outros 1.000, 2.000, mais. Como ficará naquele dia quando tudo temos que dar conta diante do Senhor e acertar com Ele? Porque sabe o motivo, Rafael, que não nos deixamos ser cheios do Espírito Santo? Orgulho, vaidade, egocentrismo. E é a coisa mais arrogante e estúpida que um homem ou uma mulher pode ter, uma pessoa. Porque a coisa mais gostosa da vida é ser cheio do Espírito Santo. Ei, da basura! Não tem nada mais precioso, mais maravilhoso do que ser cheio da presença de Deus. E quando Ele vem, Ele quer encher, dominar, se apoderar e dirigir. A gente fica arrumando partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Tiago. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos todos ser da palavra e do Cristo da palavra. Quando Ele vem, e Ele está aqui, fique sobre os pés, deramanto cobraçandarai, enacarabagas, mancate a mochita, comece a fazer chá, aí onde você mora, nos Estados Unidos. Convide as suas irmãs, as suas amigas, pessoas que não são cristãs e pessoas que estão afastadas. Dentro do que pode ser feito, comece. O Senhor vai te levantar. Porque esta nação precisa do Deus e da doutrina desse Deus que está no seu coração. Tu serás usada. Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais. A partir do simples, o excelente virá. Digará, viachai, e eu vejo um azeite sendo derramado sobre a sua cabeça. O Senhor te dá graça e capacitação para isso. Ore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tomou-se a Cadai. A vontade do Senhor é levantar vidas nesta manhã, de maneira específica. Daniel, se tu confirmar o que falaste com Deus e não arredar o pé de ser fiel, Deus está pegando a sua história na mão dele. Ele vai mudar a sua vida de tal maneira que você vai olhar lá do início, lá atrás, e dizer: por que é que eu não entendi isso antes? Receba essa palavra. Versa ruta toque madai. Paulo, tu serás um ganhador de almas. O Senhor entende as suas dúvidas, e Ele se agrada das dúvidas, porque elas são para que você não erre, para que você acerte os passos. O Senhor te escolheu para ser um grande obreiro de Deus. Não faltará dos céus a capacitação e a graça. Levante suas mãos, Paulo, as duas,
e receba graça vinda do céu. Boribaxi varoshai, porque tudo virá do Senhor quando tudo de ti estiver nas mãos do Senhor. Tevasurihata Kenagashudai. Pensa num casal que vai ganhar almas, irmão Sander, irmã Aline. Devai dobrecha darakassai. Deus vai derramar azeite dos céus. Deus vai dar experiências maravilhosas para esse casal. Eles vão entender o que não entendiam e vão ter o que não tinham, porque o Senhor estará os levantando na hora certa, na medida certa, no momento certo. E sobre eles vem um socorro nesta manhã e vem um alívio nos corações com paz. Recebam da Xerrata, da nave acontecerá batacai. Ah, se muitos aqui entendessem o propósito de Deus, suas lutas teriam fim agora, suas batalhas teriam fim agora, e as provas que viriam seriam só para melhorar a unção e a graça, Kabashadai. Mas esta é uma manhã de oportunidades, o Senhor está ofertando oportunidades, é uma manhã missionária, é uma manhã de convite, é uma manhã de convocação. A voz do Senhor ecoa pela internet, a voz do Senhor ecoa neste lugar. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O Espírito do Senhor paira, e eu clamo, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem para os corações que se abrem, venha para as vidas que se ofertam, dizendo: Rinene, eis-me aqui. Vem, 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 Espírito Santo. Trabalha, como prova, mulher, que tu és chamada por Deus. Essa dor de cabeça vai desaparecer agora. Chave a som. Eu serei as multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia! Eu vejo um povo, veja, tão distante, tão sozinho, sinta, buscando salvação. sinta a dor. Eu vejo órfãos e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolai-os, os que choram, libertar os cativos, preparai-os o caminho, anuncia sua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Levanta a mão quem quer, levanta a mão quem quer. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai.
consolais todos que choram, libertar os cativos, preparais o caminho. Eu quero anunciar a sua salvação. Cante aí, cante aí. Eu sei. Eu serei pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Feche os seus olhos. Eu estava na casa de um querido, amado casal de portugueses, irmão Leonel, irmã Isabel. Eles sempre nos convidam para irmos quando eu vou. E o prazer da irmã Isabel. Não entre as crianças agora, por gentileza. Um dos prazeres é convidar a gente para jantar lá. E o sonho da irmã Isabel, ela me disse, é ter uma mesa que caiba 12 lugares e convidar 12 pastores, todos de fato, de terno, com gravata, organizadinha. Ela fala com os olhos brilhando e com um sorriso. E eu quero ter o prazer de servir eles na minha casa. E o irmão Leonel, nesta ocasião que eu fui agora, eu estava ao lado dele na mesa, e ele disse, obrigado, pastor Lindomar, porque vocês vieram por nós. Ele faz assim, vocês vieram por nós. Sabe, pastor Lindomar, vocês têm o que nós não temos. E faz assim, vocês têm fervor, vocês têm Deus assim, e vocês estão trazendo isso para nós. Muito obrigado. E naquele momento eu ouvi Portugal falando na boca do irmão Leonel. Vocês trouxeram para nós o que nós não temos. E as nações da Europa são todas assim. Irmão Bernardo, doutor Bernardo, que tanto nos ajuda ali ao lado do Marcos, ele disse, eu falo assim, doutor Bernardo, muito obrigado, não, me chame de irmão. Irmão Bernardo, muito obrigado por todo esse tempo que você está gastando para organizar juridicamente, ajudar e tal, pegar as pessoas, anotar nomes e tal. E outras coisas que eu sempre agradeço. Ele disse, ele é um espanhol, eu é que te agradeço por vir por ter vindo para o meu país e anunciar esse Jesus. Pastor, por que o senhor fala tanto de lá? Porque lá quando você prega, você sabe o tanto que precisa. E aqui, a gente está cheio. E o problema é que a gente está cheio, mas não recebe os nutrientes. Por isso, eu quero que você feche os seus olhos. Você quer sentir pelo menos a dor de uma das almas lá em Portugal? Quem sabe da Espanha, da França. Lá na França, uma mulher no meio do culto. Me desculpe, pastor, eu tenho que interromper. Essa palavra está falando comigo. Eu sou assim, eu estou assim.
No meio do culto ela chora e ela reconcilia com o Senhor. Você quer chorar por alguma daquelas almas? Sentir as dores, parar de sentir as suas dores. Queridos, quando a gente começa a sentir a dor dos outros, a gente vê que não tem dor. As batalhas dos outros, a gente vê que a nossa batalha ainda não é tão terrível quanto outras batalhas. Eu sei que tem gente aqui padecendo, sofrendo, muitas batalhas, mas a de Jó foi maior, a de Jesus foi maior, a de Paulo foi maior, a de Pedro foi maior, a de Tiago foi maior. Isso é coisa de cristão. Mas eu digo uma coisa, o Espírito vem. E quando ele vem, há graça para tudo. Tem algum missionário aqui nesta manhã? Tem alguém que pode dizer, eis-me aqui? Talvez a sua chamada não seja para a Europa, para ir fisicamente, mas para ofertar, para orar, para jejuar, para santificar-se de tal maneira que essa igreja esteja mais estruturada ainda espiritualmente e que possa enviar mais, capacitar mais vidas e manter mais missionários. O nosso sonho tem que ser este, se o Espírito estiver em nós. Ele veio implantar em nós o desejo de anunciar o Evangelho ao mundo todo e ganhar as almas deste mundo. Eu rogo, Espírito Santo, encontre vidas, capacite vidas. Se esse homem, essa mulher não sabe ler, nem escrever, nem se comunicar, mas o coração está rendido, capacita, Senhor. Enche do Espírito Santo, Senhor. Dê a inteligência e a sabedoria dos céus, o entendimento. Ensina a ler e escrever, capacita. Porque tu não precisas de alguém, a não ser que o coração seja inteiramente dele. Achei Davi, Aracachu, que mais? Espírito Santo, ache vidas nesta manhã. Ache missionários nesta manhã. Ache, que no lugar do orgulho, do egocentrismo, esteja rendição, esteja alguém rendido ao Senhor. Ache alguém que não queira fazer a obra na Europa primeiro, mas aqui, começar aqui, fazer aqui, ser aqui, e assim capacitado, enviado. Anagabla Shaddai, Espírito do Senhor Deus, venha sobre nós. Oh, aleluia. Aracaí pra Somadai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.